Ele foi expulso de casa por seus próprios irmãos, tratado como um pária. Viveu entre saqueadores e bandidos. Mas quando o exército implacável de Amon cercou Israel, aqueles que o humilharam tiveram que implorar por sua ajuda. Quem foi realmente Jefté? E o que a arqueologia revela sobre a batalha, que quase riscou uma tribo de Israel do mapa? Hoje, você vai conhecer a batalha épica de Jefté e o voto terrível que transformou sua vitória no maior lamento da história bíblica. 11 séculos antes de Cristo, Gileade, um território montanhoso e fértil a leste do rio Jordão, lar da tribo de Gade e de metade da tribo de Manassés. E sob o ataque brutal dos Amonitas, os Amonitas, descendentes de Ló, eram um reino fortificado com arquitetura militar avançada. Não eram nômades errantes. Eram uma potência regional com capital em Rabat Amon, atual Amã, na Jordânia. E eles tinham uma reivindicação territorial. Israel roubou nossas terras quando saiu do Egito. Devolvam ou enfrentem a aniquilação total. A disputa era sobre o território entre o rio Arnon e o rio Jaboque. Os amonitas alegavam direito histórico. Israel alegava conquista legítima sob Moisés. E agora, 300 anos depois, Amon queria retomar tudo pela força. Gileade estava paralisada. 18 anos de opressão amonita. Nenhum líder militar capaz. Nenhum general com coragem. E então, alguém lembrou de um nome que havia sido banido: Jefté, o guerreiro que eles mesmos expulsaram. Jefté era filho de Gileade com uma prostituta. Isso o tornava ilegítimo aos olhos da sociedade. E quando seu pai Gileade morreu, os meio-irmãos legítimos tomaram uma decisão. Eles disseram: você não herdará na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. E o expulsaram, sem herança, sem família, sem posição. Jefté fugiu para a terra de Tobi, uma região selvagem ao norte de Gileade, refúgio de bandidos e fugitivos. E ali, entre os rejeitados da sociedade, Jefté encontrou seu exército. O texto diz: homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Esses homens levianos eram bandidos, mercenários, saqueadores, mas sob a liderança de Jefté, eles se tornaram uma força de guerrilha temida. Jefté não era apenas um guerreiro, ele era um comandante tático. Os anos se passaram e a reputação de Jefté cresceu. Ele conhecia cada desfiladeiro de Gileade, cada ravina, cada rota de fuga. Ele era um especialista em guerra assimétrica em terreno montanhoso. Os mesmos anciãos que permitiram sua expulsão vieram até ele, humilhados, desesperados, e fizeram uma proposta: vem e ser nosso chefe, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. Eles o rejeitaram, quando Jefté mais precisava. Agora, eles é quem precisavam desesperadamente. E Jefté não deixou isso passar em branco. Ele respondeu: com toda razão, vocês não me odiaram e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que vieram a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos admitiram o desespero. Por isso voltamos a ti agora, para que venhas conosco e lutes contra os filhos de Amon, e sejas nosso líder sobre todos os moradores de Gileade. Jefté não aceitou imediatamente. Ele negociou. Ele exigiu garantias. Se me fizerdes voltar para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, então eu serei vosso líder. Os anciãos juraram publicamente diante do Senhor em Mispá. O pária se tornou comandante-chefe. O rejeitado se tornou juiz. A transformação estava completa. Mas Jefté não era apenas um guerreiro. Ele era um estrategista político. Antes de mobilizar suas tropas, ele tentou o caminho da diplomacia. Ele enviou mensageiros ao rei de Amon com uma pergunta direta: o que há entre mim e ti, que vieste a mim para lutar contra minha terra? A resposta do rei amonita veio cheia de arrogância e de uma reivindicação territorial. Porque Israel, quando subiu do Egito, tomou a minha terra desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, restitui essas terras em paz. E então, Jefté fez algo brilhante. Ele deu uma verdadeira aula de história e geopolítica. Ele não apenas refutou a acusação, mas desconstruiu a narrativa do inimigo ponto por ponto. Ele enviou uma segunda mensagem, desta vez com uma análise detalhada dos fatos históricos. Jefté explicou: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon. Ele começou a narrar a jornada desde a saída do Egito. Quando Israel subiu do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e veio a Cádiz. Israel pediu permissão ao rei de Edom para passar por sua terra, mas Edom recusou. Israel então pediu ao rei de Moabe, que também recusou. Então, Israel teve que contornar os territórios de Edom e Moabe. Eles viajaram pelo deserto e chegaram pelo lado oriental, acampando pelo rio Arnon. Jefté fez questão de ressaltar: nós não entramos no território de Moabe, porque o Arnon era sua fronteira. Eles respeitaram os limites. Aí veio o ponto crucial. Jefté continuou: Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, que reinava em Esbom, pedindo apenas para passar por sua terra.
Mas Sion não confiou em Israel. Ele reuniu seu exército e atacou primeiro. E qual foi o resultado? O Senhor, o Deus de Israel, entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os derrotou. Assim, Israel conquistou toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região, desde o Arnon até o Jaboque, e do deserto até o Jordão. A terra em disputa não pertencia aos amonitas, pertencia aos amorreus, que a perderam em uma guerra que eles mesmos iniciaram. A lógica de Jefté era impecável, e ele finalizou com um argumento jurídico e temporal devastador. Israel possui essas terras há 300 anos. Por que vocês não tentaram recuperá-las durante todo esse tempo? Eu não pequei contra ti, mas tu fazes mal em lutar contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. A argumentação de Jefté foi perfeita. Ele apresentou a legitimidade histórica, o direito de conquista em uma guerra defensiva e o princípio da prescrição. Afinal, 300 anos haviam se passado, mas a lógica e a verdade não foram suficientes. O rei de Amon não deu ouvidos à razão. A diplomacia falhou. A guerra agora, inevitável. Jefté estava prestes a liderar Gileade contra um inimigo muito superior, tanto em número quanto em recursos. Dá para imaginar a pressão? Era simplesmente esmagadora. E foi nesse momento de tensão máxima que ele fez algo que mudaria sua vida para sempre. Ele fez um voto a Deus. Um voto público. Um voto irrevogável. Ele disse: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar da vitória sobre os amonitas, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Vamos processar isso. Jefté prometeu que a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo, após a vitória, seria sacrificada a Deus. E aqui começa a polêmica que divide estudiosos há séculos. Jefté realmente sacrificou sua filha, que foi quem saiu ao seu encontro, como um holocausto literal, ou ele a dedicou ao serviço perpétuo no tabernáculo, condenando-a a uma vida sem casamento, sem filhos, o que para a época era uma espécie de morte social. Existem duas interpretações principais. A primeira é a do sacrifício literal. Alguns argumentam que o texto é claro. Ele disse: oferecerei em holocausto. Jefté, que viveu entre culturas pagãs, poderia ter misturado essas práticas com a sua fé em Deus, mesmo que sacrifícios humanos fossem uma abominação para Israel. A segunda interpretação é a da dedicação perpétua. Outros defendem que, como o sacrifício humano era proibido, o voto seria dedicar a filha ao serviço vitalício no tabernáculo, algo semelhante ao que Ana fez com o profeta Samuel. A morte aqui seria simbólica. Sem casamento, sem filhos, o fim de sua linhagem familiar. É um debate profundo e complexo. O que você acha? Foi um sacrifício literal ou uma dedicação perpétua? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Mas uma coisa é certa: o voto foi feito. E Jefté, para o bem ou para o mal, era um homem de palavra. O peso dessa promessa estava prestes a cair sobre seus ombros de uma forma que ele jamais poderia ter imaginado. A história de Jefté está prestes a ter uma virada épica. Ele não é mais o rejeitado, o filho de ninguém. Agora, ele é o comandante de Israel, a única esperança de Gileade contra a opressão amonita. Mas, uma coisa é ser nomeado líder. Outra, bem diferente, é ter o poder para vencer. E é exatamente aqui que a história explode. O texto diz: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Não é apenas coragem humana ou uma tática genial. É a unção divina, o poder do céu, descendo sobre um homem para uma missão impossível. É a confirmação de que Deus estava com ele. Jefté não estava mais sozinho. Ele tinha o respaldo do Criador do Universo. Com essa nova autoridade espiritual, Jefté age imediatamente. Ele atravessa Gileade e Manassés, as regiões que mais sofreram com os amonitas. Ele está convocando guerreiros, mobilizando um exército. Cada cidade, cada vila, envia seus homens mais valentes. Há um senso de urgência, de esperança renovada. Ele passa por Mispá de Gileade, o lugar exato onde os anciãos fizeram o pacto com ele, onde ele foi confirmado como líder. É um momento simbólico. Ele está retornando ao ponto de partida, mas agora, não como um pária negociando seu retorno, mas como o general ungido de Deus, pronto para a guerra. E de lá, ele não hesita. Ele avança diretamente contra os filhos de Amon. A hora da conversa acabou. A hora da libertação chegou. O que se segue é uma das campanhas militares mais rápidas e devastadoras de toda a Bíblia. O texto descreve a vitória de forma brutal e direta, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Não foi uma batalha, foi um massacre estratégico. 20 cidades. Imaginem a logística.
a velocidade e a ferocidade necessárias para conquistar 20 fortalezas amonitas em sequência. Isso não é um exército comum. Isso é uma força impulsionada por um poder sobrenatural. A campanha foi tão avassaladora que os amonitas simplesmente não tiveram chance de se reagrupar. Vamos analisar a geografia para entender a genialidade de Jefté. A rota da campanha, de Aroer Aminite e até Abel-Keramim, não foi aleatória. Essa rota, conhecida como a Estrada do Rei, era uma artéria comercial vital na antiguidade, ligando o Egito à Mesopotâmia. Os amonitas estavam tentando controlar essa rota para expandir sua influência econômica e militar. Ao atacar essas 20 cidades, Jefté não estava apenas libertando o território de Israel, ele estava cortando a jugular econômica e estratégica de Amon. Abel-Keramim significa a planície das vinhas. Era uma região agrícola riquíssima. Conquistá-la era quebrar a espinha dorsal do sustento amonita. Foi um golpe de mestre, tanto militar quanto econômico. Mas aqui está o segredo do sucesso de Jefté. Algo que nenhum outro líder de Israel poderia replicar. O território de Gileade é montanhoso, cheio de ravinas profundas, desfiladeiros estreitos e vales sinuosos. Para um exército convencional, lutar ali seria um pesadelo logístico, um convite para emboscadas. Mas para Jefté, aquele era o seu quintal. Por anos, ele viveu como um fora da lei naquela região, liderando um bando de homens. Ele conhecia cada caverna, cada atalho, cada ponto cego. Ele não lutou como um general tradicional em campo aberto. Ele lutou como um guerrilheiro. Ele usou o terreno a seu favor, atraindo os amonitas para armadilhas mortais, atacando de surpresa e desaparecendo nas montanhas. O exército amonita, acostumado a batalhas em planícies, foi completamente aniquilado por um inimigo que dominava cada centímetro daquele terreno hostil. Jefté era o homem certo e no lugar certo. E a arqueologia moderna confirma esses eventos. Escavações em Rabá-Amon, a antiga capital amonita, que hoje é Amã, na Jordânia, revelam camadas de destruição massiva que datam exatamente do período dos juízes, por volta do século XII a.C. Arqueólogos encontraram evidências de incêndios violentos, muros de fortalezas derrubados e uma abundância de artefatos de guerra, como pontas de flecha e lanças quebradas. Essas camadas de destruição são a assinatura silenciosa de uma conquista avassaladora, um testemunho de pedra e cinzas da campanha de Jefté. É a Bíblia e a ciência se encontrando para contar a mesma história de fogo e espada. Além disso, as descobertas arqueológicas nos dão um vislumbre da mentalidade amonita. Foram encontradas estátuas de calcário, representando reis e nobres amonitas, com penteados elaborados, diademas e vestes reais. Inscrições em pedra celebram suas divindades e suas conquistas. Isso nos mostra que Amon não se via como uma tribo nômade qualquer. Eles se viam como uma potência regional legítima, um reino com cultura, governo e ambições imperiais. Eles tinham um exército organizado e uma forte identidade nacional. Isso torna a vitória de Jefté ainda mais impressionante. Ele não derrotou um bando de saqueadores. Ele esmagou um reino estabelecido que estava em plena ascensão. Ele humilhou uma potência que se considerava invencível. O resultado final é declarado de forma clara e definitiva no livro de Juízes. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Fim da história. 18 longos e dolorosos anos de opressão, humilhação, impostos e violência terminaram. A terra de Gileade estava finalmente livre. A vitória não foi parcial, não foi uma trégua, foi total. Os amonitas foram tão completamente derrotados que não incomodariam Israel novamente por um longo tempo. Jefté cumpriu sua promessa. O pária se tornou o salvador. O rejeitado se tornou o libertador ungido por Deus. Mas a vitória no campo de batalha, por mais gloriosa que seja, é apenas uma parte da história. Jefté, no auge de sua angústia antes da batalha, fez um voto a Deus. Um voto precipitado, terrível, que mudaria sua vida para sempre. A euforia da vitória militar está prestes a colidir com a tragédia de uma promessa impensada. Enquanto Jefté marcha de volta para casa, coberto de glória, ele não tem ideia de que o preço de sua vitória será mais alto do que ele jamais poderia imaginar. E é essa história, a história do voto de Jefté, que exploraremos a seguir. A maior batalha de Jefté não foi contra os amonitas, mas contra as consequências de suas próprias palavras. Jefté, um verdadeiro herói nacional, a nação inteira celebrava. As multidões o aclamavam, a guerra tinha acabado e a paz, conquistada com sangue e coragem, finalmente reinava. Ele mal podia esperar para chegar em casa, para compartilhar a alegria da vitória com sua família. Mas é exatamente nesse ponto, no ápice da glória, que a história toma um rumo devastadoramente trágico. A porta de sua casa se abre, e de lá sai a primeira pessoa para saudá-lo. Sua filha. Sua única filha. Ela vem ao seu encontro com tamborins e danças,
a personificação da alegria e do orgulho. A música triunfal do exército de repente parece um eco distante, abafado pela batida frenética do coração de Jefté. O herói vitorioso se desfaz em um pai quebrado. A primeira pessoa a sair de sua casa, a única que ele tinha. A promessa feita no calor da batalha, agora volta para assombrá-lo com uma crueldade inimaginável. A alegria se transforma em horror. O triunfo em desespero absoluto. Jefté rasga suas vestes, um ato visceral de luto e angústia. Ele olha para a filha, o fruto de sua vitória, e agora, o preço dela. Com a voz embargada pela dor, ele grita palavras que ecoariam pela eternidade. Filha minha, você me arruinou. Você trouxe sobre mim esta desgraça. Por um instante, ele a culpou por um voto que ele mesmo tinha feito. Porque eu fiz uma promessa ao Senhor, e não posso voltar atrás. Imagine a cena. O silêncio cai pesado. Todos os olhos se voltam para pai e filha, testemunhas de uma tragédia pessoal se desenrolando em praça pública. O voto, feito em um momento de desespero por vitória, agora exigia o sacrifício do que ele mais amava no mundo. A filha, cujo nome a Bíblia nem sequer registra, ouve a sentença. Seu futuro, seus sonhos, sua vida, tudo apagado pelas palavras de seu pai. Mas a reação dela é uma das demonstrações de coragem e fé mais impressionantes de toda a Escritura. Ela olha nos olhos do pai e diz: Meu pai, se você fez uma promessa ao Senhor, faça comigo conforme o que prometeu, pois o Senhor lhe deu a vitória sobre os seus inimigos. No entanto, mesmo em sua coragem inabalável, ela tem um último pedido. Concede-me apenas isto, ela diz. Deixe-me ir por 2 meses, para que eu possa vagar pelas montanhas com minhas amigas e chorar. Este é o cerne do seu lamento. Não se trata apenas do fim de sua vida, mas do fim de sua linhagem. Em uma cultura onde a continuidade familiar era tudo, morrer sem se casar, sem ter filhos, era uma tragédia em si. Era o fim de um futuro, o silenciamento de gerações que nunca existiriam. Ela queria chorar a vida que não teria, os filhos que não carregaria, o legado que não deixaria. Jefté, com o coração partido, concede o pedido. Ele a deixa ir. Por 2 meses, ela e suas companheiras sobem aos montes. Ali, longe dos olhares da sociedade, elas choram. Não é um choro de desespero pela morte iminente, mas um lamento profundo e ritualístico. É um momento de irmandade, de apoio mútuo, diante de uma dor incompreensível. É um luto pela continuidade que foi sacrificada no altar da vitória militar. Ao final dos 2 meses, ela volta, fiel à sua palavra, assim como seu pai foi fiel ao seu voto. O texto bíblico é sóbrio e direto, quase dolorosamente contido. Diz simplesmente que Jefté cumpriu o voto que tinha feito. A Bíblia não entra em detalhes gráficos sobre o que aconteceu. Se foi um sacrifício literal, ou se ela foi dedicada a uma vida de serviço perpétuo no tabernáculo, em celibato, é um debate que dura séculos. E a partir daquele dia, nasceu uma tradição em Israel, uma tradição nascida da dor e da honra. Ano após ano, por 4 dias, as jovens de Israel iam lamentar a filha de Jefté, o gileadita. Preste atenção, elas não iam celebrar sua morte ou a vitória de seu pai. E essa tradição garantiu que seu sacrifício, sua coragem e sua dor nunca fossem esquecidos. Jefté julgou Israel por 6 anos. Ele foi um líder forte, manteve a paz, defendeu as fronteiras e consolidou a vitória que conquistou sobre os amonitas. Ele era o herói de Gileade, o homem que arriscou tudo pela sua nação. Mas, enquanto governava, uma sombra o acompanhava todos os dias, a sombra do seu voto terrível. A lembrança da sua filha, a alegria da vitória, foi permanentemente manchada pela dor da perda pessoal. E como se o seu sofrimento interno não bastasse, um novo conflito surgiu, desta vez, vindo de dentro de Israel. A tribo de Efraim, conhecida por sua arrogância e por sempre querer os holofotes, confrontou Jefté não com gratidão, mas com acusações e ameaças. Eles se aproximaram furiosos e disseram: Por que você foi lutar contra os amonitas e não nos chamou para ir junto? Nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Uma ameaça de morte contra o homem que acabara de libertar a nação. A reação de Efraim era absurda. Eles não estavam bravos por terem sido excluídos da batalha, mas por terem sido excluídos da glória da vitória. Queriam o crédito sem o risco. Jefté, porém, não era um homem que se intimidava. Ele respondeu com a firmeza de um general e a verdade de um líder honesto. Ele disse: Eu e o meu povo tínhamos um conflito gravíssimo com os amonitas. Eu chamei vocês, e vocês não vieram me salvar. Quando vi que vocês não me ajudariam, arrisquei a minha própria vida. Lutei contra eles, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então, por que vocês estão subindo hoje para lutar contra mim? A resposta de Jefté foi lógica e justa, mas a arrogância de Efraim não ouvia razão. Eles insultaram os homens de Gileade, chamando-os de desertores, e a tensão explodiu em uma guerra civil.
O guerreiro que nunca perdia, mais uma vez liderou seus homens à vitória. Ele os derrotou em batalha, e para impedir que os soldados inimigos escapassem, tomou os pontos de travessia do Rio Jordão. Ali, ele executou um dos testes de identificação mais brutais e famosos da história. Quando um fugitivo de Efraim tentava atravessar o rio e dizia: "Deixe-me passar", os homens de Gileade perguntavam: "Você é de Efraim?" Se ele negasse, eles lhe davam uma ordem simples: "Então diga a palavra Shibolete." Acontece que o dialeto dos efraimitas tinha uma peculiaridade. Eles não conseguiam pronunciar o som, então em vez de Shibolet, eles diziam Sibolet. Essa pequena diferença na pronúncia era a sentença de morte deles. A Bíblia relata que 42.000 homens de Efraim morreram naquele dia, identificados e executados por causa de uma única palavra. Jefté venceu a guerra externa e a guerra interna. Ele consolidou seu poder e governou Gileade. Mas a que custo? A imagem que fica é a de um homem que ganhou todas as batalhas, mas perdeu o que mais importava. Após 6 anos de um reinado marcado por vitórias militares e uma profunda tragédia pessoal, Jefté morreu. Ele foi sepultado em sua terra, em uma das cidades de Gileade. O texto bíblico é breve, quase frio. Ao contrário de outros juízes como Gideão, não há menção de filhos, de descendência ou de um legado familiar. O voto que ele fez consumiu seu futuro, sua linhagem, sua herança. Ele salvou Israel, mas perdeu tudo. Sua história é um lembrete poderoso de que mesmo as maiores vitórias podem ter um sabor amargo, quando o custo pessoal é alto demais. A história de Jefté nos ensina lições sobre liderança, rejeição, vitória e o preço que pagamos por decisões tomadas sob pressão extrema. A primeira lição é que a rejeição não define a sua capacidade. Jefté foi expulso, humilhado, tratado como lixo, mas a sua capacidade permaneceu intacta. Quando a crise veio, ele era o único capaz de resolver. A segunda lição é que a experiência não convencional pode ser uma vantagem estratégica. Jefté viveu entre bandidos, lutou como um guerrilheiro. Isso o tornou superior aos generais convencionais em terreno montanhoso. A terceira lição: diplomacia antes da guerra economiza vidas. Jefté tentou resolver a situação diplomaticamente. Ele apresentou argumentos históricos sólidos. Só lutou quando não havia outra alternativa. A quarta lição: votos feitos sob pressão podem ter consequências irreversíveis. O voto de Jefté foi desnecessário. Deus já tinha prometido a vitória através do Espírito. E a quinta lição é que a vitória externa não garante a paz interna. Salvou Gileade, mas destruiu a sua própria casa. Foi um sucesso público, mas uma tragédia privada. Jefté provou que o rejeitado pode se tornar o libertador, que a experiência não convencional pode ser uma arma estratégica. Mas ele também provou que decisões tomadas sob pressão extrema podem custar mais do que a vitória vale. E você? Qual rejeição você está carregando que não define a sua capacidade? Qual experiência não convencional você tem, que pode ser a sua vantagem estratégica? Mas cuidado! Qual é o voto desnecessário que você está fazendo sob pressão? Qual promessa você está fazendo para garantir um resultado que talvez já esteja nas mãos de Deus? Deixe seu comentário. Você acha que Jefté sacrificou literalmente sua filha ou a dedicou ao serviço perpétuo? E qual lição da história de Jefté mais impactou você? Se esta análise mudou a sua perspectiva, inscreva-se, ative o sino e compartilhe com alguém que precisa saber que a rejeição não define a capacidade.